Oi, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal, testemunho de como recebi o batismo do Espírito Santo. Como recebi o batismo do Espírito Santo. Eu peço por favor que vocês fechem os olhos, amém? Senhor Deus, eu me coloco diante da Tua presença. Eu peço por cada pessoa, Pai, que ouvirá este vídeo, Pai. Em nome de Jesus, que esta mensagem venha quebrantar os corações. Que não venha ser de mim, Pai, mas venha ser do Senhor, da Tua vontade soberana. Senhor, que toda ação maligna, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra. Que toda ação do diabo caia por terra no mundo espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu reino venha avançar, Pai. Receba toda honra, toda glória, todo poder e majestade. Nos conforme, Pai, a imagem de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Faça a Tua vontade. Glória a Deus, queridos. Esse testemunho, eu acredito que irá ajudar muito vocês, pois, amados, esse testemunho, amados, é uma das experiências, assim, que eu posso dizer que marcou a minha caminhada cristã. Então, como diz a palavra, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Eu peço que vocês abram, por favor, para a nossa testificação, para sabermos o que é a obra do Espírito Santo. Livro de João, capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. Amém? Então, amados, aqui é uma das últimas instruções de Jesus Cristo. Esse capítulo, assim como o 14 e 17, marcam muito, amados, aleluias, a minha conversão. E o Senhor Jesus, ele orienta aos discípulos da vinda do Espírito Santo, quando ele vier. Então, quem virá? O Espírito Santo. Amém? E ele já veio, ele já está na terra, porque Cristo já morreu por nós. Cristo agora vive. Amém? Glória a Deus. Então, amados, quando o Espírito Santo vier, ele nos convencerá. Amém? Por que, amados, Jesus disse no verso 9, por que não crê em mim? Porque nascemos destituídos, separados da glória de Deus, que está no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Davi já dizia no Salmo 51, em pecado foi concebido. Então, amados, o pecado, ele não tem como você ter parte no reino de Deus com o pecado. Então, a pessoa que, amados, não busca essa graça, que não foi ainda convencida pelo Espírito Santo, ela dificilmente vai crer que o pecado, amados, é um crime espiritual contra Deus. Então, ela dificilmente vai ter um temor de crer em Jesus, achará que é loucura, que é imaginação, essas coisas. Verso 10, da justiça. Então, a justiça de Deus foi feita na cruz, quando Cristo morreu por nós, pelos méritos do madeiro, pelo sangue derramado. Esta é a aliança. Amém? Pelo mérito de Cristo. Amém? Quando a justiça de Deus foi feita, e não me vereis mais. Verso 11. Do juízo. Por quê? O juízo, amados, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado, quando Cristo cumpriu o mérito da cruz, a vontade do Pai, para que hoje possamos ter relacionamento com Deus. Então, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é convencer o homem dessas coisas que já existiam. Amém? Já era um propósito de Deus conhecermos o Espírito Santo. Amém? Amados,
Essa é a obra do Espírito Santo, principal. Quando recebemos o batismo, que é uma obra da graça, porque se nós nascemos destituídos da glória de Deus, com que mérito nós temos para nos justificar? Nenhum. Por quê? Porque Cristo é o nosso Redentor. Ele que é a propiciação para os nossos pecados. Então, queridos, não tem como você se justificar, você receber a salvação. Porque Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos méritos, e renunciar à nossa própria vida. Como assim renunciar à própria vida? Os nossos interesses, amados. Buscar os interesses de Deus, os sonhos de Deus. Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, nos diz: o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, para que o mesmo não soubesse o fim de suas obras. Então, amados, já foi um sonho de Deus em nossa vida, em nossos corações, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Amados, esse sonho de Deus começa a partir do novo nascimento, que é o Espírito Santo. Então, a partir do novo nascimento, que é a vida em espírito, que é uma nova vida, você é nova criatura, Deus te transforma. Ontem à noite o Espírito Santo estava me falando, amados, na noite, que Ele nos transforma por completo. Não importa, amados, o quão sujo você foi, o quão imoral, o quão perverso, Deus pode te tornar puro e te limpar de toda impureza. Ele pode te colocar vestes novas. Ele pode colocar uma coroa na cabeça. Ele pode, se hoje ouvires a voz do Senhor. Amém? Então, amados, eu acabei de ler a obra do Espírito Santo. E eu vou começar a falar com vocês a experiência que eu tive, amém? Com o Senhor, amados, amém? Essa experiência, ela começou quando antes dos meus 14 anos, eu tive um anseio no meu coração de me batizar. Eu pedi a minha mãe e ela autorizou. Então eu pensava que se eu passasse pelas águas, amém, eu estava salva, né? Só que muitos religiosos, amados, colocam isso na vida das pessoas. Eles acham que são as obras. O batismo nas águas é uma obra que o homem, assim, é um mérito. Amém. Glória a Deus. Só que se você não entender isso, é um ritual. Amém? O batismo nas águas, amados, é simbólico, porque Cristo foi. Mas o mais importante é o batismo no Espírito. Sabe por quê? Eu sempre gosto de citar. Quando Cristo, ele estava lá na cruz, nos momentos finais do martírio, na cruz, tinha 2 ladrões do lado dele. Um se arrependeu, o outro não. O que se arrependeu, Cristo levou com ele na glória. E perceba, você acha que aquele homem que foi condenado com Cristo, ele teve uma vida na igreja, uma vida cumprindo os méritos? Não. Por quê? Porque uma vez que ele se arrependeu, ele recebeu a misericórdia e o perdão do Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo nos consola. Por quê? Porque ele nos consola, amados, porque recebemos a paz, que é o perdão de Deus pelos nossos pecados. Então, por Cristo, somente por Cristo, amados, temos parte para com Deus. Inclusive na eternidade, que Ele colocou esse anseio no nosso coração, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Ele colocou os sonhos dele no nosso coração. E o Espírito Santo aqui nos mostra isso. Amém? Então, amados, vamos voltar lá. Quando eu estava com meus 14 anos, eu me batizei. Fui batizada nas águas e eu pensava que eu ia receber o Espírito Santo. Nada, fui presenteada, sorteada na igreja com um livro. Bom dia, Espírito Santo de Benihim.
Não vou frisar no livro nem no no livro não vou frisar no profeta, mas eu vou dar ênfase, queridos, como foi que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Amém? Porque ele nos mostra todas as coisas. Glória a Deus. Então eu comecei a ler aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, e eu comecei a falar todos os dias: bom dia, Espírito Santo, boa tarde, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo. E quando eu ia em algum lugar, eu falava: vamos comigo, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Então eu comecei a colocar em prática o que aquele livro estava estava ensinando, que eu estava lendo ele, eu li ele acho que umas 5 vezes, então eu achei muito interessante, e eu achei sobrenatural aquela experiência. Então na minha meninice, na minha fé, Deus, eu creio que Ele olha, amados, aqueles que são puros. Livro de Mateus capítulo 5, Jesus disse, amém? Bem-aventurados os puros, por quê? Porque eles verão a Deus. Então eu creio, amados, que a partir daquele momento eu comecei a ver Deus. Amados, ver Deus não é ver Ele pessoalmente, uma luz resplandecente. Tem pessoas que têm essa experiência. Mas é você sentir, você passar dia a dia desfrutando dessa graça e misericórdia minuciosamente. Então comecei a falar todos os dias: bom dia, Espírito Santo, boa tarde. E comecei a ter muita fé ali, amados. E com o tempo, passado uns 2, 3 anos depois, comecei a ler a Bíblia e eu via que muitas pessoas à minha volta falavam dos seus milagres, dos seus relacionamentos com Deus, o que Deus fazia. Então eu fui pelo que Deus fazia na vida das pessoas, não pelo que Ele é, não pelo que Ele é. Porque é melhor às vezes a gente ser menino, amados, com coração puro, do que ser maduro e às vezes ser orgulhoso. Amém? Então, amados, eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu lia todos os dias, eu lia livro por livro, assim, em sequência, eu não entendia. E eu sempre orava antes: Espírito Santo, me dá discernimento, me dá entendimento para entender a palavra do Pai. E eu não entendia, assim, e com uns poucos hoje eu vejo que valeu a pena, queridos, valeu a pena, aleluias, ter feito aquilo. Então, o Espírito Santo, ele foi trabalhando na minha vida. Eu fui lendo a palavra, fui curiosa. E passado um tempo depois, na igreja, fui numa igreja pequena, perto da minha casa, e eu achava, que era imposição de mãos, orações, aquela questão de soprar, recebo o Espírito Santo, mas eu vi as pessoas falando em línguas e tudo, e falava: uai, eu não recebi isso não, eu não entendi. Só que o Espírito Santo tem me ensinado que a obra dele é convencer o homem do pecado, juízo e justiça. Amém? Passado um tempo eu recebi o batismo de línguas, eu recebi, amados, alguns dons espirituais de revelação da palavra, porque eu não fiz teologia para entender a palavra. Eu faço estudos, mas foi orações, amados. O sacerdócio, ele começou no quarto. Amém? Começou nas madrugadas que o meu sacerdócio começou. E esse sacerdócio, amados, ele foi indo para outros lugares. Comecei a trabalhar nos ministérios da igreja e comecei, às vezes, assim, quando eu estava no ponto de ônibus ou no ônibus, no meu trabalho, no meu dia a dia, a falar de Jesus para as pessoas, que o Senhor sempre me tocava. Às vezes era uma palavra, igual essa semana eu falei para uma pessoa assim, eu estava descendo do ônibus e eu falei um pouquinho, de Deus, que Deus, você não precisa falar o nome dele para ganhar dinheiro, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, onde o Senhor me coloca, no trabalho, já aconteceu, na faculdade, situações assim, na minha casa mesmo, a primeira coisa, eu sempre falo, às vezes o povo acha que eu sou até chata, mas eu sempre falo do Senhor. Então o Espírito Santo, ele coloca temor e um anseio pelas coisas dele. Amados, o Senhor não vai te dar o Espírito Santo para a sua carne. Ele sempre vai te dar o Espírito Santo
para fazer as obras de Deus. Amém? Porque a palavra nos diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, amados, quando você se arrepende dos seus maus caminhos e procura os sonhos de Deus, o Espírito Santo, ele vem e ele vai trabalhando em você, ele vai te transformando. Eu peço que vocês abram o livro de 1 Pedro, por favor, 2 Pedro, perdão, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, amados, nunca foi por nossa vontade, foi um mérito da cruz. Cristo morreu por nós, Cristo vive em nós e Cristo está reinando nos céus. E hoje o Espírito Santo, que é Deus, ele vive em nós. Ele faz ele faz a obra de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, amados, a palavra de Deus, ela sem o Espírito Santo, ela mata. Por quê? Mata. Não vai matar literalmente. Ela sufoca. Ela só é sadia a partir do momento que você pede o Espírito Santo. Então, amados, não tem como entender o reino do céu se não for Espírito. Porque Deus fala, aquele que se une a Ele, eu sou Espírito com Ele. Amados, o Espírito Santo nos mostra que existe um mundo espiritual além do físico. E o que vivemos aqui é temporário. O que vivemos aqui, amados, não é nada comparado ao que vamos viver na eternidade. Então o Espírito Santo, ele veio para nos mostrar a obra de Deus, para fazermos a obra de Deus, para nos mostrar como agir em meio às intempéries da vida. Amém? E quando eu recebi o Espírito Santo não foi de um dia para o outro, foram dias. E ainda busco isso e ele, aleluias, vai fazendo a obra, queridos. Todos os dias o Espírito Santo vai nos convencendo do nosso estado. O nosso estado era caído, né? O nosso estado era separação de Deus. Não nos interessávamos por Deus, nem pelas coisas de Deus. Não amávamos a Deus, porque nascemos destituídos. E o Espírito Santo veio para nos religar ao Senhor, pela obra de Cristo no madeiro. Ele vive em nós, Ele está sobre a terra. Quero finalizar, amados, que vocês abram, por favor, livro de João, capítulo 14. Glória a Deus. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Cristo, amados, está dizendo que o Espírito Santo habitará em nós. Amém? Habita em nós hoje, porque Ele disse, cumpriu. Amém? E enquanto Ele não volta, que aqui fala no texto, o Espírito Santo continua conosco. Amém? Glória a Deus! E não seremos órfãos. Por quê? Porque as pessoas que são órfãos, amados, é aqueles que não entenderam a paternidade de Deus. E Deus é um Pai. E Ele cuida de nós. Ele cuida dos nossos interesses. Quando deixamos os nossos interesses que, perante a santidade dEle, são egoístas. Mas Ele coloca os interesses dEle no nosso coração. Porque, amados, os sonhos de Deus, aleluias, se cumprirão para a glória dEle. Os nossos são passageiros. Muitas vezes são maus. Por isso que Deus nos livra de muita coisa. Mas quando os sonhos dEle, você entende que você deve viver. Quando você entender que você deve viver os sonhos de Deus, amados, você terá paz na sua alma. E você não correrá de um lado para o outro. Você não dará você não dará voltas no deserto. Você caminhará a terra prometida.
Amém? Porque é para isso que Cristo tem nos chamado, para caminhar com uma pátria celestial. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, para nos levar ao reino eterno, uma pátria celestial separada antes da fundação do mundo. Porque quando esse poder te tomar, nunca mais você será o mesmo, nunca mais você será o mesmo, e você se regozijará, você se deleitará, você não olhará circunstâncias, você olhará para o seu próximo e você terá sede. Ó Senhor, produza essa justiça, produza essa graça na vida dessa pessoa. Ela precisa receber essa paz, ela precisa receber o Espírito Santo, ela precisa ter o teu Espírito, que é o amor, porque, amados, nós anseiamos, nós somos discípulos de Cristo. E anseiamos que, amados, outros amados, venha compartilhar conosco, venha estar conosco naquele grande dia, amados. Se eu não ver você, amados, hoje, um dia, você que está vendo esse vídeo, eu quero te ver na glória, eu quero te ver na pátria, reinando com o Senhor, porque o Senhor nos diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluias! E o Senhor te deu o Espírito Santo, amados, para fazer as obras de Deus, para cumprir o propósito de Deus na terra. Quando você entende que você deve cumprir esse propósito, não há fardo. Quando você entende que os sonhos de Deus, amados, é que vão permanecer, você viverá para a glória dele. E ele satisfará todas as outras coisas, vão ser acrescentadas. Então você não vai anseiar as outras coisas, porque elas virão. Você não vai precisar, amados, aleluias, fazer campanha buscando o Espírito Santo. Você não vai precisar fazer, você não vai precisar ficar fazendo conferência. Não, você vai estar em comunhão sim, porque você zela pelos pequeninos. Mas você irá, amados, porque você quer conhecer o Senhor, porque você quer prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Então, amados, foi pela fé, foi colocando em prática todas as coisas da palavra que eu recebi o Espírito Santo. Eu sei que cada um tem uma busca, amados, diferente, mas essa foi minha experiência pessoal com o Espírito Santo. E ainda estou nessa busca. Amém? Que esta palavra edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Fica na paz.